Você já parou para pensar no poder real escondido nas páginas da Bíblia? Uma sabedoria capaz de transformar completamente a vida, hoje mesmo? Não pule este conteúdo. Descubra como entender a Bíblia de um jeito simples e profundo. Leia a descrição agora para começar essa transformação. Olá, eu sou Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. É uma alegria ter a sua companhia aqui no 8 Bits de Informação Útil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sinta-se em casa conosco, viu? Aproveite e já segue a gente aqui no Spotify. Procure por 8 Bits de Informação Útil ou, então, pelo nosso outro nome, 8 Bits de Palavras Transformadoras. E se inscreva também no nosso canal do YouTube para não perder nadinha dessa jornada que está começando. É verdade. Hoje a gente dá início a algo muito especial. Uma jornada completa pela Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. Mas com reflexões profundas e buscando sempre, assim, a aplicação prática para a nossa vida diária. Isso mesmo. Dá uma olhadinha na descrição do episódio para ter uma ideia do que vamos conversar hoje e acompanhar os destaques, né? Que Deus abençoe ricamente esse nosso tempo juntos. Vamos começar essa análise de Efésios, então? Vamos lá. Efésios. Uma carta tão rica, né? Começa com Paulo se apresentando, saudando os santos lá em Éfeso. O básico, ali nos versículos 1 e 2. Mas logo em seguida, ele já mergulha fundo. Fala daquelas bênçãos espirituais que a gente já recebeu em Cristo, tipo, escolhidos antes da fundação do mundo. Pensa nisso. Impressionante, né? E a ideia da predestinação para sermos filhos por adoção. Não para nos sentirmos superiores, mas, como ele diz, para louvor da glória de sua graça. Tudo volta para ele. Exatamente. A graça. Essa palavra é chave em Efésios, né? A redenção pelo sangue de Cristo, o perdão, tudo vem das riquezas da graça. Não é mérito nosso. De jeito nenhum. E tem mais, o Espírito Santo como selo, uma garantia, um penhor, sabe, da nossa herança. É como a confirmação de que pertencemos a Deus. E Paulo termina esse primeiro capítulo com uma oração. Que oração? Pedindo sabedoria, revelação, para a gente entender o poder de Deus que age em nós. Não é só saber, é entender de verdade. Essa oração é linda mesmo. E ela meio que prepara o terreno para o capítulo 2, que é um contraste forte, né? Totalmente. Ele descreve como a gente estava antes, mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo. Uma descrição bem sombria, né? Muito. Mas aí vem a virada. Mas Deus, ele diz, Deus que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. É pura graça. E aí vem os versos famosos, né? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Isso define tudo. Define mesmo, sem espaço para orgulho. E essa graça faz algo incrível. Une povos que antes eram separados, judeus, gentios, antes longe, agora perto pelo sangue de Cristo. Um só povo. É a queda do muro da separação. Somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e a pedra principal, Jesus Cristo. Isso. No capítulo 3, Paulo chama essa união de judeus e gentios em Cristo de mistério. Algo que estava oculto e Deus revelou. Os gentios são co-herdeiros. É revolucionário. E ele diz que a igreja é onde a multiforme, a diversa sabedoria de Deus se torna conhecida. Olha que responsabilidade e que privilégio para nós, como igreja. Nossa, é verdade. E, de novo, ele termina com outra oração fervorosa, pedindo para a gente ser fortalecido no nosso interior, para Cristo habitar pela fé em nossos corações. E para a gente poder compreender, junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Um amor que excede o entendimento. Exatamente. É um mergulho nesse amor. E do capítulo 4 em diante, ele começa a conectar essa teologia toda com a prática, né? Como viver isso. Sim, o chamado é para andar de modo digno da vocação, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor.
a unidade na prática. E ele reforça a base dessa unidade. Um só corpo, um só espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos. É muita unidade. E fala dos dons que Cristo deu à igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não para status, mas para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo. Isso. E vem a imagem forte: despir-se do velho homem, da vida antiga, e revestir-se do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. Uma mudança radical. Que se reflete em coisas bem práticas, né? Deixar a mentira, falar a verdade, controlar a ira, não furtar mais, falar o que edifica, não entristecer o Espírito Santo. Conselhos para o dia a dia. Exato. O capítulo 5 continua nessa linha. Sejam imitadores de Deus, andem em amor como Cristo nos amou. Andar como filhos da luz, em contraste com as obras das trevas. Evitar impureza, avareza, palavras torpes. E o chamado à prudência. Viver sabiamente, aproveitando bem o tempo, buscando entender a vontade do Senhor. E, claro, ser cheios do Espírito. Aí ele entra nas relações familiares, né? A submissão mútua como ponto de partida e depois as instruções para maridos e mulheres, usando a figura de Cristo e a Igreja. O foco é sempre o amor e o respeito, refletindo o divino. Isso, sempre lembrando do modelo de Cristo. E o capítulo 6 começa com outras relações. Filhos e pais, servos e senhores. Tudo baseado no temor do Senhor, na justiça, na honra. E então vem o grande final, o chamado para a batalha espiritual. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É um comando. E é instrução para vestir toda a armadura de Deus. Não é opcional. É para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. A luta não é contra pessoas, ele deixa claro. E descreve cada peça, né? O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz. E o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uau! É um equipamento completo. Mas ele não para aí. A chave para usar tudo isso é a oração. Orar em todo o tempo, com súplica no Espírito, vigiando, intercedendo por todos os santos. E por ele também, Paulo pede oração. Que riqueza que a gente encontra nesses capítulos de Efésios, hein? A graça que salva, a unidade que a gente é chamado a viver, a transformação para uma nova vida. É muita coisa. Muita mesmo. E essa necessidade de estar preparado espiritualmente, né? Com a armadura de Deus, prontos para as batalhas da vida. Fica a reflexão, então. Como é que a gente pode, no dia a dia, vestir cada peça dessa armadura de Deus? Não só conhecer a lista, mas viver essa proteção, sabe? Usar essa verdade, essa justiça, essa fé. Uma ótima pergunta para a gente levar, né? Para pensar durante a semana. Que essa palavra continue trabalhando em nossos corações. Obrigada pela companhia de todos. Nos encontramos na próxima etapa da nossa jornada bíblica. Fiquem na paz do Senhor Jesus.